Ainda vale a pena investir em Bitcoin em 2024? Se você também tem essa pergunta, no vídeo de hoje eu vou te falar a minha opinião a respeito do Bitcoin, se vale ou não a pena correr esse risco, e também vou falar outras coisas que são bem interessantes que você precisa saber antes de tomar a sua decisão também. Se não me conhece, muito prazer, me chamo Robson Andrade e bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mente de Milhão. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever porque eu trago conteúdo aqui 3 vezes por semana falando sobre diversos assuntos relacionados que podem te interessar tanto na questão financeira quanto na questão do dinheiro também, de como fazer o dinheiro trabalhar para você de uma forma um pouco mais descomplicada. Tudo certo? Então, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu gostei que vai me ajudar bastante. E hoje eu vim falar um pouco sobre Bitcoin, do que dá para se esperar para esse ano e as novidades que vêm em volta disso, né? Principalmente sobre o halving, que é mais um evento que acontece a cada 4 anos. E o Bitcoin já passou por esse mesmo processo de halving outras vezes também. Começando lá em 2012 e agora em 2024, estamos aí praticamente a 20, 30 dias do acontecido, né? Do próximo evento de halving. E geralmente esse halving acontece para, claro, segurar um pouco, conter um pouco da inflação em volta da moeda. Pois é, a moeda também se inflaciona de certa forma. E o que seria o halving, né? Vamos falar um pouco do que seria esse halving. O halving basicamente é dividir pela metade. O termo basicamente traduzido do inglês é esse, dividir pela metade. Mas dividir o que pela metade? Para que uma nova moeda ou uma nova unidade de Bitcoin fique disponível, ela precisa passar por um processo. E quem realiza esse processo são os mineradores de Bitcoin, sabe? Os computadores que têm uma capacidade alta de processamento de informações, passam ali uma boa parte do tempo processando dados matemáticos, complexos principalmente, para decifrar e descobrir ali uma pequena ou um pequeno bloco de blockchain, né? Que é onde o Bitcoin é processado ali e todas as transações acontecem dentro do mercado de criptomoedas. E toda vez que um minerador ou um computador em espécie decifra e consegue descobrir um pequeno bloco desse de blockchain, consequentemente ele recebe uma quantidade de bitcoins em troca. Por exemplo, lá no começo, em 2012, quando um computador conseguia processar esses dados e descobrir um pequeno bloco dessa blockchain, o minerador consequentemente ganhava 50 bitcoins. Então imagine, né, que lá em 2012 você ganhava por minerar um Bitcoin. Claro que não é fácil, eu falei, é um processo complexo e o computador fica o tempo inteiro ali processando dados dentro da blockchain para conseguir achar uma desses pequenos blocos, para depois sim você conseguir receber a sua bonificação, o seu prêmio por ter descoberto e gerado ali, disponibilizado mais uma unidade de moeda para negociação disponível no mercado. Lá naquela época você recebia 50 bitcoins, né? Porém, lá naquela mesma época também o Bitcoin não tinha esse valor todo de mercado que tem hoje. Era negociado ali próximo de uns 12 dólares, entre 10 e 12 dólares na mesma época. Então imagine que você já recebia 50 bitcoins. Só que com o tempo foi necessário utilizar de ferramentas para conter principalmente o movimento inflacionário. E claro, o intuito é reduzir a quantidade disponível também e desacelerar o processo de disponibilização de moedas em circulação, que é limitado a 21 milhões de unidades, né? Então, o limite total, o máximo de moedas que podem ser criadas de Bitcoin é 21 milhões. Agora, faça uma conta aí, pega o preço de cotação do Bitcoin hoje e multiplica pela quantidade de moedas. 21 milhões vezes o preço de cotação em reais, para você ver o quanto que isso representa em mercado, em capitalização de mercado no contexto geral. Você vai ficar bem surpreso, né? Vai passar de bilhões. Mas é só uma presunção para que você veja quanto que seria na teoria 21 milhões de unidades de Bitcoin hoje, equivalente em reais. Mas vamos falar um pouco mais a respeito dessa questão, né? Vou até abrir um gráfico aqui para nós olharmos um pouco do movimento do preço para ficar mais fácil de falar também. E para nos auxiliar com isso, vou utilizar aqui um gráfico da TradingView, o histórico do preço do Bitcoin em dólar. E como eu falei, né, lá em meados de 2010, 2011, o Bitcoin não valia praticamente nada mesmo, né, coisa de centavos ali. Com 10 reais você conseguia comprar quase uma quantidade infinita de unidades de Bitcoin. A mesma coisa que acontece com outras moedas, né, quando é lançada praticamente não vale muita coisa, mas
uma capitalização de mercado, o interesse do investidor, o preço aumenta muitas vezes em 1000 vezes por cento, 3.000 vezes, 10.000 vezes e assim vai. No caso do Bitcoin também, que é a primeira moeda que surgiu, não é diferente a história, né? Podemos ver que no primeiro halving lá quando um minerador para poder gerar novas unidades disponíveis de Bitcoin ganhava 50 Bitcoin para cada blockchain, o preço aqui do Bitcoin era próximo de entre 5 dólares a 10 dólares. Lembrando que no primeiro halving, em 2012, o investidor ganhava, ou o minerador ganhava 50 Bitcoins. Com o passar do tempo, após 4 anos, né, uma vez que o halving acontece a cada 4 anos, em 2016, né, 4 anos depois, o preço do Bitcoin já era outro. Aqui nós teríamos o preço quase de 500 dólares, uma única moeda. Olha só a quantidade de valorização que a moeda já teve em 4 anos, isso após o primeiro halving. No segundo halving aqui, a moeda sofreu mais um corte, e aí aquele mesmo minerador que ganhava 50 Bitcoins em 2012, agora só poderia ganhar a metade disso, 25 Bitcoins, né, para um bloco completo, né, e não pequenos fragmentos, porque querendo ou não, existe essa questão também, um pequeno bloco de blockchain é dividido em milhares e milhares de fragmentos, mas digamos que um bloco inteiro era equivalente a uma recompensa de 25 Bitcoins nesta época, então diminuiu a metade a quantidade de Bitcoin disponível para o minerador. E foi o segundo halving, o preço aqui praticamente já tinha aumentado em quase mais de 1000 vezes, na verdade, né? Se ele custava ali próximo de 10 dólares, passou a valer quase 500, acima de um pouco de 500, se eu não me engano, chegou épocas ali que chegou a valer mais que isso. Foi o segundo halving. Depois, em 2020, veio o terceiro halving do Bitcoin. E aqui os preços já tinham atingido os preços máximos aqui, né, ali em 2018 de 13 mil dólares, depois o preço voltou a ser negociado a 3.500, né, 3.000 e 3.500 dólares, depois voltou de novo aqui no começo de 2020 a valer próximo de 10 mil dólares. E aí, aqui foi quando aconteceu o próximo halving, não teve tanta influência assim em questão de preço, até se desvalorizou um pouco aqui, né, de 10 para 6 mil, uns 40%, 30, 40% de desvalorização. Depois sim, o preço chegou a atingir o seu primeiro topo histórico em 2021, época de pandemia, chegando a ser negociado ali a quase 60 mil dólares, 59 mil dólares, né, vamos falar com números redondos para ficar mais fácil. Depois sofreu outra correção de 60, caindo aqui praticamente para 35 mil dólares, de 21 para 22, e aqui foi uma das oportunidades para quem comprou nessa época, né? Lembrando que quem comprou aqui em 2020 também deu para surfar bacana aqui em questão de preço, né? Comprou a 10 mil, o preço bateu lá, comprou abaixo dos 10 mil na verdade, o preço chegou a bater 68 mil dólares. Um preço muito bom, uma valorização muito boa também. E claro, quem comprou ficou contente, mas quem comprou aqui em cima, provavelmente no topo, imaginando que depois disso o Bitcoin iria continuar disparando, atingir 100 mil dólares de preço, né, 500 mil reais aqui, igual as pessoas falavam no Brasil, não aconteceu. Então desvalorizou uns 40%, quase 50%, depois voltou novamente para o preço histórico, passando de 60 mil, então foi a próxima máxima em 2022, e aqui fez praticamente a correção de toda essa curva de preço, né? Podemos ver aqui que desde aqui de meados de 2020, outubro de 2020, para outubro de 2022, o preço surfou, foi lá em cima na casa de 60 mil e acabou voltando aqui para a média de preço de 2 anos anteriores. E aí sim começou a fazer um novo movimento aqui no pré-halving em 2024, provavelmente aconteça nos próximos 20 dias, esse corte de novo, né? Então aconteceu 4 vezes. O que valia 50 Bitcoin passou para 25 de 2012 e 2016 para 25, depois 16 para 20. A metade 12, depois 6 e agora consequentemente vai valer uns 3 e pouco, 3,5 mais ou menos. O que eu falei, o equivalente a um mini bloco de blockchain, tá? Não a moeda em si. Isso é para quem? Para os mineradores. E é claro, provavelmente esse preço aqui deva se valorizar um pouco mais, deva subir novamente. E claro, eu imagino mais fácil de acontecer, né, não de uma forma imediata, que esse preço volte a se corrigir, venha buscar aqui a faixa dos 50 mil dólares, entre 50 e 40 mil, não de imediato, né, eu falo ao longo dos próximos meses. Por quê? Porque foi o que aconteceu nos últimos eventos que envolvem esse halving.
o preço sobe, ele volta a se equilibrar, volta a buscar um preço médio e depois ele dispara novamente. Foi o que aconteceu aqui depois do halving de 2020, o que aconteceu em 2016, né? Entre 17 e 18 subiu o preço, depois voltou aqui para uma média de preço mais dentro do interesse dos investidores e depois disparou novamente. Aqui provavelmente é o que vai acontecer entre o espaço de tempo, né, de 2024, após o halving neste mês para o próximo mês, até 2025, 2026 é o que deve acontecer. E como que isso me ajuda, né, a se preparar, por exemplo, para querer comprar Bitcoin? Imagine que toda vez que você reduz a quantidade de moeda disponível, você tem, né, um fluxo grande de pessoas, uma demanda buscando por aquela mesma moeda, ou um ativo em geral. A lei da oferta e demanda, ela é útil também nesses casos. Quando você tem uma oferta, no caso o Bitcoin, uma quantidade X, e a mesma quantidade de investidores interessados, está em equilíbrio no mercado. Então o preço tende a não se manter muito elevado ou muito baixo, mas sim em equilíbrio, né? Andando de lado, o preço vai se movimentar meio que lateralizado. Não existe um conflito muito grande entre vendedores e compradores. Quando você diminui essa quantidade disponível e ao mesmo tempo, com a questão do halving, por exemplo, existe uma quantidade maior de investidores vindo em contra o interesse do Bitcoin, o preço vai se elevar e se elevar muito, que é o que aconteceu nos movimentos que vocês viram comigo no gráfico. E vai ser o que vai acontecer novamente. O preço já está no seu topo histórico, né? Já ultrapassou a máxima histórica dos últimos 2 anos, que nós vimos aí 21 e 22, e consequentemente vai subir um pouco mais, deve atingir a casa dos talvez até 80 mil. Não é difícil disso acontecer e, claro, deve buscar fazer uma correção também, porque esse preço já está um preço muito esticado. Então o Bitcoin ele precisa de mais tempo para, quem sabe, daqui a uns 3, 4 anos ou 5 atingir a máxima de 100 mil dólares. Pode acontecer, né? Não dá para dizer também que isso não pode acontecer, como também não dá para dizer 100% que pode acontecer. É algo imprevisível, estamos falando de um mercado bem volátil, bem sensível, então a qualquer momento a moeda pode se valorizar muito, pode aumentar em 100 vezes o seu preço de hoje para daqui a um ano, como também pode se desvalorizar 50%, 40%. Então, no topo histórico, compensa comprar? Bom, eu particularmente não gosto de fazer compra em topos históricos de nada em relação a preço, mesmo sendo Bitcoin, criptomoeda, qualquer outra criptomoeda, ou até mesmo outros ativos. Eu não gosto desse mesmo pretexto, nem para ações de empresas, nem para fundos imobiliários, nem para nada desse tipo. Por quê? Eu imagino que quem já está lá em cima, né, quem está no último andar, não tem mais para onde subir. Se vai subir, vai precisar de muito esforço agora, porque já usou todas as forças suficientes. Se eu estou embaixo, para subir eu tenho muito espaço, né? Então é basicamente isso que eu falo em relação ao preço. O preço já está muito esticado, e é o que eu digo que você tem que tomar cuidado, na hora de fazer a compra das suas moedas. Espere um pouco mais, tenha paciência, que muitas pessoas ganharam sim muito dinheiro, alguns se tornaram milionários realmente com a criptomoeda, mas foram em momentos específicos ao longo desses quase 14 anos aí que a moeda está livre para negociar, né? Desde a sua criação, que já passa de 14 anos na verdade, desde a fundação da moeda. Então, tomem cuidado também quando forem comprar, porque o tempo de cada pessoa e a sorte de cada pessoa é diferente, né? A minha sorte é diferente da sua, e aqui também não existe só aquela questão de investir. Eu vou pôr o dinheiro, vou esperar 10 anos que eu vou ficar milionário. Pode acontecer muita coisa até lá. Eu não compraria e não compro com o preço que está hoje. Eu esperaria um momento mais ideal, vai acontecer uma correção ainda. Pode ser depois desse halving, talvez o preço dispare mais uns 20% para cima, depois ele volte, compense pelo menos uns 30 ou 40% desse preço que está sendo negociado hoje. E aí sim, vai ser a oportunidade perfeita para quem quer comprar e esperar a próxima onda de aumento dos preços. E o halving, consequentemente, vai gerar isso, né? Mesmo com a redução ali da remuneração para o minerador, para as máquinas que mineram e disponibilizam a moeda em si, vai existir aquela quantidade de investidor mais interessada, principalmente no preço. E aí, se você tem um aumento na demanda em relação à moeda, um aumento dos investidores interessados em comprar, é mais dinheiro sendo injetado, é mais capitalização de mercado. Então, consequentemente, o preço vai aumentar, não tem jeito, né? A mesma coisa que acontece quando o preço cai. O que acontece quando o preço cai? Tem mais pessoas desinteressadas naquele preço, naquele ativo, naquele momento. Se o preço é 10, e aí você tem 10 compradores, cada um comprou
uma unidade, né? Dividiu 10 para 10, fica 1 como preço de negociação. Porém, por algum motivo surge mais 10 disponíveis e só tem os mesmos 10 compradores. Eles não estão mais interessados em comprar. Então, para que haja essa influência de preço em relação ao comprador, eu preciso ter um preço mais atrativo. E aí é onde acontece a relação oferta e demanda. Eu espero que você tenha entendido um pouco a respeito do que pode ou não te ajudar ou te prejudicar em relação ao Bitcoin para esse ano. E claro, se você for investir, separe uma parcela pequena do seu patrimônio. Não vá fazer essa loucura de vender carro, de vender casa, de vender até a sogra para querer investir em Bitcoin ou em outras moedas também. É aceitável investir nesse tipo de criptoativo, de investimento? Sim, mas uma parcela menor. Pegue 5% do que você investe em outros ativos, coloca lá em Bitcoin, né? Diversifica entre Bitcoin, Ether e outras moedas e tenha paciência, né? Mas espere um momento mais interessante em relação ao preço. É o que eu deixo de conselho para vocês. E eu vou ficando por aqui até qualquer momento.